寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Brasil fosse um país bipartidário igual aos Estados Unidos? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, obviamente eu acredito que eu não preciso dar um contexto da política no Brasil, né, que todo mundo aqui está de saco cheio de escutar isso, mas vamos lá. Bem, aqui nós vamos mudar algumas coisas, tá? Bem, a criação desses 2 partidos, obviamente, vai ser depois, né, da instauração da República. Só que, de início, né, não vai ser logo de cara, não vai ter uma democracia logo de cara. Até porque, vamos supor que aqui tenha um vácuo de poder e os militares aí e tal, né, digamos que tenha uma república da espada, ou então um governo da espada, que vai de 1889 até 1895. E nesse meio tempo aí, né, eles vão pensando e debatendo aí, né, quais partidos criarem. E, obviamente, se inspirando nos Estados Unidos, eles decidem que só vai poder existir apenas 2 partidos, né? E qualquer outro partido que venha a tentar existir, ou vai ser legal, ou vai ser reintegrado, né? Ou vai ser absolvido para um dos lados. E aqui, né, aqui na teoria, né, eles vão decidir que as eleições vão ser a cada 5 anos, tá? Para ficar mais fácil aqui de fazer as contas nos eventos históricos. Então vamos começar, né? Eles vão debatendo e vai ter primeiro o Partido Reformista, né? Um partido fictício. Se tiver algum partido chamado Partido Reformista, não me processem. Enfim, aqui vai ter o Partido Reformista, que vai ser um partido de esquerda, centro-esquerda, né? E centro. E também vai ter, né, o segundo partido, que vai ser o Partido Conservador, centro-direita, direita, porém vai ser mais liberal na economia. Já o Partido Reformista, né, vai ser um partido que vai prezar mais por estatizar empresas, né, não obedecer muito à oligarquia. Já o Partido Conservador, mais liberal na economia, vai ser um partido aí que vai, né, sempre vai estar visando o lucro. Então, eu acredito que, primeiramente, né, o primeiro partido que vai ganhar as eleições vai ser o Partido Conservador, né, justamente pelo fato, né, de que os caras que estão na riqueza não vão querer perder a riqueza, não vão querer ter suas empresas, tudo estatizado, então eles não vão querer perder o seu monopólio. Então, obviamente, né, eles vão votar ali no Partido Conservador. E eu acredito que o Partido Conservador pode ficar mais ou menos no poder até 1905. Depois disso, né, eu acredito que a popularidade vai cair, talvez, né? Muito provavelmente o Partido Reformista vai tentar alguma coisa, mas eu acredito que, novamente, o Partido Conservador vai poder ganhar novas eleições, porque o Partido Reformista ainda vai estar fraco, não vai ter apoio suficiente. Então a maioria dos estados, né, vai eleger o Partido Conservador. Já em 1910, né,
Eu acredito que nessa hora que o Partido Conservador acaba saindo, né, porque muita gente vai ter um pouquinho mais de consciência, o mundo vai estar um pouquinho mais evoluído e o Partido Reformista vai começar a entrar no poder, justamente pelo fato, né, de que os militares mais jovens, eles também vão querer mudanças, não só na questão econômica, mas também na questão, né, dos militares. Isso o Partido Reformista poderia incluir na lista, né, tipo, reformas para os militares, mais investimento, tal, pipipi, popopô, né? Então acredito que muitos militares eventualmente vão poder, né, fazer com que o Partido Reformista acabe ganhando. E bem, de 1910 a 1915 vai acontecer o quê, né? A Primeira Guerra Mundial, e aqui nós temos, vamos lá, nós já temos aí algumas diferenças caso cada partido entre no poder. Se o Partido Reformista tivesse no poder de 1915 a 1920, provavelmente, né, eles não iriam querer entrar na Primeira Guerra Mundial, uma vez que, isso obviamente se a Alemanha não atacar a gente, porque o Partido Reformista poderia acabar vendo isso, né, como uma briga de estrangeiro, uma briga de imperialistas. Então não seria com ele essa briga, né? Ele provavelmente estaria pensando em mudar as coisas dentro do país. Mas se eventualmente a Alemanha atacasse a gente, poderia ser que o Partido Reformista sim mandasse alguns soldados, né? Também para exercer, né, tipo, o Brasil no mundo, né? Tipo, lançar o Brasil para o mundo e se gabar disso. Ganhamos dos imperialistas, ganhamos da oligarquia europeia, então é a nossa política que presta. Ok. Já se tivesse o Partido Conservador, o que poderia acontecer? Eu não acho que o Partido Conservador seria neutro, tá? Eu acredito que visando o lucro, né, e as fábricas visando mais comércio, eles poderiam sim acabar vendendo mais munição, né? Poderíamos acabar ajudando mais logisticamente os outros países, não só com munição, mas também com remédio. E duvido muito, né, que os Estados Unidos ia deixar a gente vender para a Alemanha. Porém, né, a gente ia poder colocar um preço maior na venda de munição, de armas, recursos e remédios. Né, afinal, iria ser muito mais favorável para a gente, né, do que competir vendendo a preço baixo para a Alemanha, né, sendo que a gente poderia até mesmo tomar algumas sanções econômicas aí no Brasil. Então o Partido Conservador não optaria por esse caminho. E lógico que a Alemanha vendo que nós estamos vendendo armas, munições, remédios ali para os Estados Unidos e para a Tríplice Entente, né, aí sim eles atacariam a gente e a gente atacaria eles de volta. Então, mas beleza, chegamos aqui em 1920 e vamos supor aí que o Partido Reformista aí meio que subiu no poder de novo, né? Então a partir disso eles poderiam sim meio que tentar ir estatizando algumas coisas, poderiam estatizar algumas terras, o que não ia agradar a ninguém, muita gente rica da época, né? E então isso poderia acabar culminando, né, tipo, em revoltas aí de tenentes, de senhores de terra, de generais aí que tem alguns lotes aí e tal. Então isso meio que poderia fazer com que eles mudassem de lado, ou então passassem a apoiar mais diretamente aí o Partido Conservador, que não iria mexer nas terras dele. Então vamos supor que houve uma revolta tenentista, só que essa revolta tenentista não foi lógico, teve protestos, teve uma certa pancadaria, mas não chegou a ter tipo muito acidente ou incidente, e eles refletiram isso na urna, então fazendo com que, né, o Partido Conservador de 1925 a 1930 assumisse o poder. E em 1930, né, novamente, o Partido Reformista poderia subir, né, com novas ideias do Getúlio Vargas,
e o Getúlio, né, no Partido Reformista, poderiam ter ideias que favorecessem, de certa forma, a oligarquia, estatizando algumas coisas e não mexendo com a oligarquia, e também alguns militares, né, tipo, aumentando o salário, né, por que não? Dinheiro no bolso muda o pensamento de qualquer um. Então, o Partido Reformista poderia, sim, acredito que levar as eleições de 1930. Eu acredito que até 1940 o Partido Reformista iria estar no poder. E aqui, novamente, né, nós temos aqui o outro problema. 1940, a Segunda Guerra já estava no auge. Eu acredito que o Partido Reformista poderia, sim, meio que, dessa vez, não adotar uma postura de neutralidade e pender para os aliados, mais precisamente para a União Soviética, né, para tentar estabelecer laços ali com a União Soviética. E isso poderia fazer com que meio que a gente entrasse na guerra, né? Mas não, obviamente, por causa dos interesses americanos, mas sim por causa aí dos interesses soviéticos e mostrar tipo um apoio mais internacional. Então, eu acredito que nesse sentido, caso o Partido Reformista estivesse no poder, nós entraríamos, pode ser que direto aí na Segunda Guerra Mundial, né, visando ali, lógico, o lucro, né, os investimentos, e pode ser até mesmo que os soviéticos aí deem alguma ideia aí de estatizar e tal, e algumas reformas agrárias. Então, fazendo isso, né, obviamente o Brasil começaria a pender um pouquinho mais para a esquerda. Caso o Partido Conservador tivesse no poder, eu acredito que adotaríamos uma postura de neutralidade, né? Afinal, a Alemanha já seria um perigo maior, mas eu acredito que se eventualmente a gente começasse os Estados Unidos começasse a querer comprar borracha, a querer alugar, né, portos brasileiros para deixar os navios e o Partido Conservador, né, visando o lucro, os militares também, né, visando um compartilhamento de tecnologia e informação, eu acredito que eventualmente sim a Alemanha podia atacar a gente, né, e a gente entraria na guerra em decorrência desses ataques. Mas beleza, né? Terminou a guerra, 1945, né? Eu acredito que, acho que a partir daí, né, com o mundo quebrado, o Partido Conservador, né, ele poderia acabar subindo no poder, né, porque ele, entre aspas, teria a fórmula de não falir o país. Então, muita gente rica, né, com medo de perder a economia e coisas do gênero, poderia votar em peso nele. Os militares, temendo uma mudança, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, pós pessoas vendo os militares, né, tipo como fascistas, como nacional-socialista, como figura de poder autoritária, né? O Partido Reformista, eles poderiam pensar que o Partido Reformista poderia meio que tirar um pouco mais da autoridade dos militares, então, né, provavelmente os militares em peso novamente apoiariam o Partido Conservador. 1950, o Getúlio poderia acabar voltando também, né, com novas ideias, novas leis trabalhistas, estatizando mais empresas e dando mais direito ao trabalhador e coisas do gênero. Então isso poderia fazer com que, né, o Partido Reformista ganhasse de 50 a 55. Eu acredito que vamos pular aí e chegamos em 1965, né? O que poderia acontecer? Bem, eu acredito que durante o período de 1955 a 1965, o Partido Reformista poderia acabar vindo com muitas ideias de reforma agrária, muitas ideias de estatizar coisas, e isso não ia agradar os americanos, os oligarcas e principalmente os políticos ricos, né? E então, né, o Partido Conservador visando o lucro, né, poderia meio que ter mudado o rumo, e os militares poderiam acabar assumindo esse partido, e eu acredito que sim, esse partido poderia ficar de 65 a 85. Mas o como? Fraudando eleições, simples.
ou então meio que assediando, né, as pessoas aí para não votarem, prendendo, não prendendo no sentido de prender como um preso político ou alguém fora da lei. Mas no dia da eleição, se a pessoa, sei lá, for uma reformista, ela pode simplesmente ser barrada na porta de casa e não ter como sair. O militar podia estacionar um carro lá, literalmente na porta dele, e ficar lá, não vai dar para tirar, entende? Ou então fazer um certo bloqueio ali e tal, enfim. Lógico que isso ia demandar tempos, né, para estudar as pessoas, mas seria algo plausível. Mas o Bruno, isso é antidemocrático. O que os Estados Unidos ia estar fazendo? Ia estar fechando o olho, né? Porque ia ter problema em Cuba, Che Guevara e coisas do gênero. Então, né, o que os Estados Unidos menos quer é um país gigante na América do Sul com ideais de esquerda. Então, a partir desse momento, né, as coisas poderiam ficar feias. Lógico, ia ter protesto, ia ter pancadaria. Provavelmente partidos comunistas, socialistas tentariam tentariam ser criados, mas novamente, né, eles seriam considerados ilegais logo de cara e seriam partidos clandestinos ou então até mesmo poderiam ser rotulados como partidos terroristas, por que não? E bem, né, já acabando aí com o período militar em 1985, o Partido Reformista com certeza entra no poder. Com certeza entra no poder. E bem, e de 85 até hoje, o que ia mudar? Muita coisa. Porque o Brasil ia estar polarizado desde o início da República. Entre esquerda e direita, né? Grossamente falando. Se a maioria fosse, né, do Partido Conservador, por exemplo, as leis impostas pelo Partido Reformista nunca que iriam passar. Ou então dificilmente uma ou outra ali poderia passar, mas, né, seria bem difícil. A mesma coisa se o Partido Reformista estivesse no poder. Então, né, eu acredito que hoje em dia também seria muito mais fácil, né, contar votos. Eu acredito que os estados também iriam eleger, tipo, quem você quer que governe aí o seu estado? Um reformista ou um conservador, entende? Então, eu acredito que seria mais ou menos assim, né? Então, figuras como Lula, Bolsonaro, obviamente, iriam de fato estar separados, né? O centrão em si, ele não deixaria de existir, mas eu acho que seria algo mais considerado mais de esquerda, né? A não ser que tipo, fosse literalmente centro-direita, né? Tivesse algum outro nome ali. Ideologias como terceira e quarta posição não iriam existir. Não acho que o Brasil seria uma ditadura. Não acho que o Brasil também seria mil maravilhas apenas com 2 partidos. Porém, né, seria tipo algo mais fácil de escolher. Não teria tipo trocentas mil partidos com micro diferenças entre um e outro. E também, né, eventualmente sim, eventualmente poderia acabar tendo, né, como eu posso dizer, uma passada de pano, porque afinal, né, se o Partido Reformista ou o Partido Conservador fosse corrupto, obviamente que a maioria que estivesse lá ia fazer uma vista grossa, né, para não sair escândalo nem nada. Então, meio que os casos de corrupção, não digo que seriam mais difíceis de saber, mas eu acredito que talvez seria menos divulgado, né? Isso tanto de um lado quanto do outro. Afinal, né, o próprio partido não iria querer ferrar o próprio partido. O próprio partido não ia querer se ferrar. Então, hoje em dia a gente tem isso, né, porque um partido quer ferrar o outro. Então, tem o partido do PL, que isso, que aquilo, e aquilo outro ali e tal, e o PT aqui e tal, né? Então, um denuncia o outro, sendo que os dois meio que tipo, estão entre aspas, né, tudo dividido ali dentro. Então, eu acredito que se o Brasil fosse um país bipartidário, as coisas seriam mais polarizadas? Sim, mas talvez seria muito mais fácil, né, de apontar quem é que fez as coisas erradas, né, e provavelmente sim, muita gente ia defender essas pessoas, mas paciência, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha aí do Brasil copiando dos Estados Unidos, né, para combinar com o tema.
Beleza? E, enfim, né? Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue no Insta, nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição também. Não se esqueça de ver tantos vídeos do card da descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica. Falou e fui!